Olá, hoje nós vamos falar sobre o lava-pés. O lava-pés é uma cerimônia muito conhecida, celebrada na Quinta-feira Santa. É uma cerimônia que traz a memória de um gesto muito significativo de Jesus na última ceia. Ele se levanta da mesa durante a refeição e se cinge, ou seja, se tira as suas roupas e coloca a toalha típica de um escravo de um servidor que vai, ou de um escravo mesmo, que vai servir a mesa, mas nesse caso vai lavar os pés. Então quero trazer aqui para nós o significado do lava-pés no tempo de Jesus, a significação cultural e social, e o significado do lava-pés para o evangelista que trouxe essa memória para o seu texto, o Evangelho de João, o quarto evangelho. E o significado do lava-pés para nós, hoje. Então, primeiro, o significado do lava-pés na época de Jesus, na cultura do mundo mediterrâneo. O lava-pés era feito em diferentes situações, mas no caso de refeições, era um aperitivo oferecido pelo anfitrião ao seu convidado, ao seu hóspede. Uma maneira de ser gentil com ele e que o preparava para a refeição. Geralmente em casas mais abastadas, se servia o banquete em triclínios, 3 camas, 3 divãs, era na cabeceira do triclínio é o anfitrião e ao lado os seus convidados principais. Então, a maneira de organizar a mesa, o deipnu em grego, que significa refeição, ceia, nas casas abastadas eram mesas com, hoje a gente diria assentos, mas naquela época camas. Então você se reclinava, você se deitava e na abertura do meio, um lugar meio que retangular, vem os servidores, oferecem comida, bebida e um pouco acima da sua cama. E você se reclina e vai comendo, bebendo. E antes de ser servido, o anfitrião te oferece uma escrava para lavar seus pés, fazer massagem, etc. E há uma conotação em alguns contextos do lavar-pés ser um gesto erótico. Alguns textos fazem essa ligação, dependendo do momento da refeição, etc. Ou então, antes de dormir, pode ter essa significação. No contexto da última ceia, em João, o lava-pés é um gesto inusitado porque ele acontece durante a ceia. Segundo o versículo 2, é durante, não é antes, e não é nem depois. A outra coisa inusitada do lava-pés é que é Jesus que, durante a ceia, se oferece para lavar os pés dos discípulos. Não era costume o anfitrião, e tudo indica que Jesus é o anfitrião da última ceia, a pessoa mais importante ali, que dá todo o seu significado. Não é muito comum não é comum, né? Completamente ao contrário. É escandaloso que Jesus, pelo menos para a cultura da época, se levante e vá lavar os pés. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, quem lava os pés na comunidade dos santos, diz o texto, são as viúvas, as mulheres que em geral são acolhidas na comunidade por serem muito pobres, assim afirma o texto, mas a elas fica designado uma tarefa
provavelmente em cerimônias de banquete, onde a comunidade se reunia semanalmente para partilhar o que tinha e celebrar a Eucaristia, enfim. A essas mulheres cabiam a tarefa de lavar os pés dos santos. O lava-pés, então, de Jesus em João é uma coisa escandalosa nesse sentido. E reconhecido pelo próprio Pedro, né? O texto assim apresenta Pedro resistindo que o mestre e Senhor lave seus pés. E Jesus o responde, afirmando que se ele não lavar, ele não terá parte com ele. E Pedro então muda de ideia e pede para que Jesus lave a cabeça, lave o corpo, lave os pés, lave tudo. E aí Jesus fala, mas espera aí, não é? Você já tomou banho, não se trata disso. A questão é lavar os pés. E ao final, então, ele diz, olha, vocês viram que fui eu que lavei os pés e vocês me chamam de mestre e senhor. Se eu fiz isso, vocês também devem fazer isso uns aos outros. E feliz é aquele que, sabendo disso, cumpre isso, faz isso. Então, o lava-pés é um mandato de Jesus em João, com o caráter de não só obrigação, dever, como diz o texto, mas o que torna o discípulo de Jesus, de fato, um membro de sua comunidade. É uma impressão de caráter cristão, joanino, o lava-pés. Você precisa lavar os pés em gesto de reciprocidade para pertencer à comunidade, para entrar em comunhão com Cristo. Esse é o primeiro significado. E lavar os pés tem a ver com o amor. No mesmo capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus dá um mandamento novo, que é o amor recíproco. Amai uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento tem a mesma formulação textual do dever de lavar os pés uns aos outros. Então, são essas duas vezes no mesmo texto que aparece um dever, um mandamento que obriga os discípulos em relação uns aos outros. Lavar os pés e amar. O amor e a lavagem dos pés constituem a identidade da comunidade cristã. Amar significa lavar os pés e lavar os pés significa amar. Mas o que significava lavar os pés na época de Jesus? Significava uma tarefa muito ultrajante, porque era para quem a realiza, para quem é obrigado a fazê-la. Para quem a recebe é uma tarefa muito agradável, mas para quem a faz significa dizer que a pessoa mais insignificante na pirâmide social daquela sociedade. É uma pessoa considerada a mais inferior da hierarquia. Por isso, essa tarefa, ela significava a afirmação dessa insignificância, afirmação dessa humilhação. Por isso que, quais eram essas pessoas? 3 grupos, muitas vezes, estavam designados para essa tarefa. Os escravos ou escravas da casa, no ambiente doméstico, mulheres, não necessariamente escravas, e as mais jovens, ou a mulher. E a criança, uma criança também. Então, criança, escravo, escrava, mulher. 3 grandes personagens, e na comunidade cristã, como nós vimos, as viúvas. E viúva é sinônimo na comunidade cristã de gente muito vulnerável, pobre, que precisa ser assumida
pela comunidade para que que elas possam sobreviver. Então, qual é o significado do lava-pés para o evangelista? Em primeiro lugar, é preciso dizer que não é humildade necessariamente ou prioritariamente. O lava-pés pode carregar esse sentido? Pode. Mas quando se esgota o lava-pés em gesto de humildade de Jesus, a gente acaba escondendo o significado mais importante do lava-pés, que é a inversão do status. Jesus, mestre e senhor, tomou o lugar do escravo. Mas não só a inversão do status, porque Jesus se mantém, ele não se transforma em escravo quando lava os pés, em servidor quando lava os pés. Ele faz um gesto de reciprocidade. Jesus dá o exemplo de que, mesmo sendo mestre e senhor, ele também tem o dever, e assim todos os discípulos de sua comunidade têm o dever de compartilhar as tarefas, principalmente aquelas consideradas mais degradantes pela sociedade, pelos valores vigentes, pela cultura. Ou seja, não é só inversão de status, mas como empoderamento e dignificação das pessoas que realizam as tarefas consideradas mais vis, as tarefas consideradas mais insignificantes e humilhantes. Lavar os pés deixa de ser na comunidade joanina, na comunidade cristã joanina, uma tarefa de humilhação. A partir do gesto de Jesus, ela passa a ser a tarefa da dignidade que identifica o cristão. O cristão é aquele que é capaz de dividir e compartilhar as tarefas consideradas mais insignificantes. Então ela deixa de ser uma tarefa que humilha e passa a ser uma tarefa que dignifica. E uma tarefa que compete a todos. E não se trata só de lavar o superior, lavar o pé do inferior. Não se trata, então, de manter a estrutura superior e inferior. Se trata de eliminar a estrutura superior e inferior. Portanto, a última mensagem do lava-pés, que eu considero a mais genuína, é a de superação das desigualdades sociais, das estruturas de separação das pessoas que têm base em qualquer que seja a divisão social admitida por uma sociedade. A divisão social do trabalho, digo. A divisão social do trabalho é uma exigência do desenvolvimento social, cultural, tecnológico, mas ela não pode ser razão da desigualdade entre pessoas. Ela não pode ser razão da superioridade de uns sobre os outros. Ela não pode ser razão da humilhação de uns sobre os outros. Ao contrário, uma comunidade cristã, uma sociedade cristã deve organizar o poder administrativo, as estruturas sociais, culturais, em novos parâmetros, em parâmetros que traduzam a dignidade de todos, a igualdade de todos, preservando, evidentemente, as diferenças, mas não como razão para a desigualdade, mas não como razão para a injustiça social. Então, o verdadeiro significado e o mais profundo do lava-pés é a igualdade absoluta entre as pessoas. É isso. Por isso que Jesus não deixa de ser o mestre e senhor, mas ele é capaz de fazer um gesto que deve ser seguido por todos, um gesto de amor e reciprocidade, em qualquer que seja a circunstância, inclusive aquela que é capaz de doação da vida. O amor, agape, tradução do grego, quando se fala de amor, e amor em Jesus, e amor em João 13, é o amor que é capaz de reciprocidade.
amar e ser amado, comprometer-se, compartilhar, doar a própria vida. É isso. Um abraço para vocês. Feliz Páscoa.